discutidas, reformuladas, enfim. E creio de suma importância esse projeto de pesquisa, né? Ser de suma importância, principalmente quando se propõe a trazer, né, de forma muitas vezes para algumas instituições afrontosa, uma teoria pedagógica como a pedagogia histórico-crítica para discutir essas questões. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Então, para mim é um prazer estar essa tarde aqui, podendo dialogar com vocês sobre esses desafios, né? Trata-se de um processo, trata-se de uma construção que deve ter por base a própria comunidade acadêmica, estudantil e o próprio entorno dessas instituições. Então, feito esses breves agradecimentos, eu já gostaria de passar para o próximo slide, por favor. Não sei se é a Isadora que está passando, ou se vai ser o Gustavo, mas tendo o título que a gente trouxe aqui, Gustavo já apresentou, Trabalho e Educação, né, a EJA e a formação dos professores. A gente tem algumas categorias aí que a gente vai trabalhar essa tarde. Eu queria também parabenizar mais uma vez a palestra que aconteceu pela manhã, que quem assistiu e está aqui hoje à tarde, né, esqueci agora o nome da professora, Leonete, eu acho, né? Mas, enfim, foi uma excelente exposição e que acaba sendo um complemento, né, com a nossa fala de hoje à tarde, porque pretendo fazer algo mais geral, enquanto ela trouxe aí a teoria pedagógica, eu pretendo aqui trazer a teoria do conhecimento, que embasa a própria teoria pedagógica da pedagogia histórico-crítica como direção dessa proposta, né, de discussão em torno da EJA, em torno da EPT, enfim, em torno do trabalho, em torno da educação. Então, aqui eu inicio a minha fala fazendo uma breve introdução a partir de uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, né? Primeiro, que essas categorias, elas se colocam como, na concepção de Marx, entes do ser, né? Então, essas categorias, elas se configuram dentro de um processo de organização social em que se resguarde aí os nexos, né, que as sustentam, os nexos históricos, filosóficos, sociológicos, enfim. Então, para que a gente possa trazer essas categorias a partir de uma reflexão que possamos entendê-las dentro do seu processo histórico real, nós precisamos, então, fazer uma leitura política e filosófica da sociedade, para não corrermos o risco de analisarmos o fenômeno pelo próprio fenômeno e fugirmos da essência desse fenômeno, ou seja, alcançarmos uma pseudoconcreticidade, né? Tendo em vista que aqui nós estamos trazendo uma perspectiva, uma visão, uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade, uma concepção de homem, né? Uma concepção de educação, certo? Então, antes de tudo, a própria proposta desse curso, ela traz essa perspectiva. Então, é importante a gente iniciar essa discussão deixando isso muito claro, que a gente pretende aqui fazer essa discussão a partir de um viés crítico, e não é qualquer viés crítico, mas o crítico voltado dentro da teoria do materialismo histórico dialético, né? E pensarmos a EJA, enfim, e outras políticas educacionais, é pensarmos também que ela se dá por meio do Estado, né? Então, a gente tem diferentes organizações do Estado ao longo da história, e esse Estado ele passa a assumir um dado
momento da história, a própria concepção que Hegel o atribui, que é o Estado é a razão de si para si, né? Em si para si. Então, o Estado é a razão de tudo. O Estado é a razão de tudo e a própria burguesia, ao assumir o poder, ela toma esse Estado e também acaba endossando a ideia do Estado enquanto o Estado sendo a razão de tudo, né? A partir da concepção de que o ser é individual, que existe liberdade, e que, para isso, o Estado, partindo do direito, vai garantir o direito de todos igualmente. Então, a gente tem essa concepção dentro da sociedade moderna de que o Estado é aquele que vai garantir os nossos direitos, né? Só que aí Marx, ao fazer para quem não sabe, Marx ele era formado em direito, né? Então Marx estudou a fundo o direito e uma das suas primeiras grandes obras foi a crítica à filosofia do direito de Hegel, onde ele vai desconstruir totalmente essa concepção, né, de que o Estado é a razão de tudo. E a sociedade, então, ela passa a ser compreendida por Marx como uma sociedade que está cindida em classes, que é composta por, por organizações que não conciliam seus interesses de classes, né? Então, Marx vai desconstruir essa ideia de que o Estado não é a razão, uma vez que a própria sociedade também, na concepção de Marx, ela é organizada por conflitos, então a política ela não surge ao acaso, mas para conciliar esses conflitos, uma vez que ela vai garantir o direito não só dos explorados, como também dos exploradores, né? A partir do direito, inclusive. Então, temos aí nessa compreensão da sociedade, a partir do Estado moderno e desse período em que o Marx vai analisar a sociedade, o capital como átomo, né, da própria, como fundamento da sociedade, como fundamento da sociedade capitalista. E essa sociedade, apesar de antes assumir normas sociais, na verdade, ela, a partir do Estado, vai conseguir, assim, avançar, né, avançar para as classes burguesas, no sentido de direitos e deveres, e assim, o cidadão, todo mundo passa a ser cidadão, inclusive os proletariados, enfim, e assim, dentro dessa lógica, Marx vai dizer que não é bem assim, que a sociedade, então, ela é construída a partir de formas sociais. Formas essas que estão sobre a base da economia, né? Então, daí a ideia da gente entender essa sociedade a partir de uma leitura da economia política também, certo? Então, nesse sentido, quando a gente vai pensar a EJA, a própria política educacional como um todo, trazendo essas primeiras breves falas introdutórias, e a partir da contribuição de Mascaro, a gente vai, então, perceber que as grandes contradições da sociedade, né, elas não estão no nível das leis e não estão no nível do direito ou mesmo da própria política, né? São muito maiores, elas estão no nível econômico das relações de produção. Então, Marx vai entender dessa maneira que a base da produção, como os homens se relacionam a partir dos modos de produção, que vai definir cada modelo de sociedade, como essa sociedade vai se organizar. E, consequentemente, a partir dessa leitura, a gente vai percebendo que os demais complexos sociais, eles atendem a esses interesses produtivos. Então, a cada modo de produção, seja no modo escravista, seja no modo feudalista, seja no modo capitalista, a educação, por exemplo, vai assumindo novos contornos sociais, né? Novos contornos objetivos da própria educação. Então, a política estatal, a gente quer dizer, é que se busca
no interior com as suas próprias intenções para que se compreenda a sua manifestação imediata. Então, essa leitura inicial nos permite buscar compreender os problemas da EJA, por exemplo, a partir do interior dessa própria política. E o interior da própria política não está na forma da lei, não está somente nas entrelinhas, mas no processo histórico que conduziu esses marcos legais, né? Pode passar, por favor, Isadora. Então, assim, a gente precisa entender que, a partir dessa leitura, a gente assume, assim, uma concepção de mundo, como eu já falei, mencionei, que é o materialismo histórico dialético, em que a compreensão da totalidade, ela se revela como o dever de abranger o todo das relações sociais, sem nunca fragmentar os fatos sociais, as causas e consequências dos problemas, apreendendo como tudo implica socialmente. Assim, se faz necessário que qualquer complexo social parta do princípio da totalidade, entendendo pela economia, pela moral, pela política, pela filosofia, pela exploração, enfim, por todos os dados da realidade. Um dos grandes problemas hoje da gente estar discutindo, por exemplo, questões como essas, na sala de aula, nos fóruns, enfim, com outros colegas que não são nossos pares, é que muitas vezes a problemática da educação, de modo geral, seja qual a especificidade for, ainda é vista, né, e todos os demais as demais problemáticas da sociedade, do ponto de vista natural, há uma naturalidade, ainda um darwinismo social envolto da sociedade. Quando a gente, a partir dessa concepção de mundo materialista, histórica e dialética, nós compreendemos que os fenômenos sociais, ele é fruto da prática social, né? Ele é fruto dessas relações de produção, como a gente já mencionou anteriormente. Pode passar, por favor. Assim, a gente entra já no assunto da EJA. Eu coloquei aqui a EPT, porque, a meu ver, veja, a gente, quando vai analisar o processo histórico da constituição da EJA no Brasil, em vários momentos a gente já vê essa perspectiva da EJA articulada a uma orientação profissionalizante. Então, já nas primeiras políticas educacionais em torno da EJA, ou mesmo antes de a gente entender já como uma política firmada, a gente já tinha alguns processos que nos fazia compreender que a EJA vinha já se articulando a perspectiva de uma educação profissional, ou no mínimo, né, na verdade, profissional nos termos em que se colocam, mas a gente sabe que essa... Professora Perla, seu áudio foi fechado. Perdão, acho que eu bati aqui sem querer. Tudo certo. Não sei até que ponto ficou fechado. Não, mas foi rapidão, foi pouca pronto. coisa. Então, mas a gente parte, não dá, obviamente, para a gente trazer aqui, não é o propósito, a legislação de modo geral, mas, como eu falei no início, para a gente fazer uma leitura política, sociológica, filosófica, do que tem permeado, o que tem perpassado, o que tem amoldado aí essa política da EJA, né? Então, assim, só a nível de introdução mesmo, a gente pode já compreender esse processo de introdução da EJA no Brasil a partir da intensificação da chamada grande indústria, né? Por volta dos anos 40, a gente começa a vivenciar isso no Brasil, essa intensificação. Isso vai levando a um conglomerado de pessoas que vão migrando do campo para a cidade,
né, em busca de algo novo, em busca de emprego, e a cidade começa a crescer, né? Pode passar o próximo slide, só para a gente ter uma dimensão aqui histórica até 2010 dessa mudança. Veja a proporção em que foi crescendo as cidades e reduzindo o campo, né, o rural, o meio rural. Então, isso vai levando as pessoas a buscarem a cidade como um meio, né, de ganhar melhor a sua vida, enfim, de progredir socialmente, economicamente, e isso vai levar também não só a outros problemas sociais, como a necessidade da educação, uma vez que esse processo de industrialização, ele vem acompanhado de um processo de eletromecanização, né, dos mecanismos de controle da indústria. Então, havia necessidade de uma certa massificação da escolarização, né? Então, a gente vai vivenciando aí, desde o início desse processo de industrialização, a ideia de massificação da escolarização, quando há necessidade de aprender a ler, escrever e contar minimamente, também para se tornar um cidadão útil na cidade e o cidadão de direitos, uma vez que também havia necessidade que aquele processo também que estava surgindo de industrialização no Brasil representava uma mudança no mundo todo, né? O período pós-Segunda Guerra, de solução para a paz, enfim, dessa discussão em torno da paz e solucionar os problemas sociais. Então, meio que havia um processo de democratização e a educação fazia parte, a escolarização, na verdade, fazia parte desse processo. Pode passar, por favor. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, a gente tem esse processo de democratização, onde a gente percebe a preocupação de governos com a educação das massas, né? Na década de 50, iniciaram-se as campanhas de alfabetização de adultos, isso em todo o mundo, haviam conferências, enfim. No final dos anos 50, haviam ali, aqui no Brasil, na verdade, duas tendências, né, que estavam acontecendo, ora uma em primeiro, outra em segundo, ora concomitante, como a educação libertadora de Paulo Freire, né, onde houve ali, por Paulo Freire, um grande processo de conscientização das massas, enfim, de politização a partir de um processo de alfabetização, e, ao mesmo tempo, a educação de adultos entendida como a educação funcional, profissional, né? Além do que, é importante dizer também que, na perspectiva dos governantes, aquelas pessoas que estavam vindo do meio rural eram pessoas totalmente ignorantes, né? Ignorantes por não conhecer, por não saber ler, por não saber escrever, por não serem potenciais consumidores, porque a ideia do liberalismo já estava ali, né, a todo vapor. E aí, na sequência, a gente tem a Lei da Reforma de 71, que atribui um capítulo para o ensino supletivo e recomenda aos estados atender jovens e adultos. Até então, eram só os adultos. Só a partir de 71 inclui-se aí atender os jovens e os adultos, né? Aí, nessa lei, o artigo 25 assegura o ensino supletivo, que abrangerá conforme as necessidades a atender desde a iniciação do ensino, no ensino de ler, escrever e contar, e a formação profissional definida em lei específica, até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. Então, veja como a lei é clara, né, explícita, é contar, escrever e ler, né? Então, é o básico. Aí a gente já identifica, nessas breves linhas, a perspectiva de uma proposta de educação de EJA bem assistencialista mesmo, né? Não tem um projeto de educação mais amplo, enfim, é tudo muito resumido.
Pode passar, por favor. Aí nós temos, voltando um pouco novamente, de 46 a 58, né, campanhas nacionais de iniciativa oficial para erradicar seu analfabetismo, porque essa era a ideia mesmo, havia muitos analfabetos no Brasil, então era educar os ignorantes, né? A própria educação tradicional, né, ela traz essa perspectiva, se a Viane fala sobre isso, Escola e Democracia, né? O papel da educação seria salvar os ignorantes, enfim, a educação tradicional visava isso, né? A inclusão era incluir os ignorantes na sociedade. Então, de 58 a 64, a gente tinha, aqui em 58, foi realizado o segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, ainda com a participação de Paulo Freire, né, que permitiu discutir o problema da alfabetização e desencadeou o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos. No entanto, esse projeto durou muito pouco, né, por conta do golpe do Estado, do regime militar, e aí fugiu dessa perspectiva que Paulo Freire trazia, que era a perspectiva de transformação social, né? E aí se insere no seu lugar o chamado Mobral, que se tratou de um sistema que visava o controle da alfabetização da população, em especial a rural, na busca de mão de obra, né, alfabetizada, e também de socialização, no sentido de também pegar esses ignorantes, alfabetizá-los e torná-los úteis para a sociedade, não só para a mão de obra, como para o consumo também, né? Tanto é que a gente vai ver aqui nessa imagem, pode passar, por favor. Seu áudio, professora? Não sei se vocês conseguem ver aí, um jornalzinho da época de 74, né? Ajude o Mobral com segundas intenções. Sim, esse é a verdadeira manchete, né? Então, assim, veja, aqui tem toda uma chamada do governo, chamando a iniciativa privada para investir no Mobral, né? Investir nessa educação, porque aqui nós já tínhamos a ideia da teoria do capital humano, né? Aqui nós já tínhamos a ideia da teoria do capital humano, porque era nessa perspectiva, investir no capital humano para que ele possa dar retorno, né? Então, a gente já aqui a gente tinha essa perspectiva já dessa teoria. O Mobral se caracteriza também como uma política assistencialista, conservadora, e o que é pior, né? Escancaradamente trazendo essa perspectiva de uma educação apenas para reproduzir a sociedade capitalista, né? O investimento aqui na ditadura civil-militar já havia um acordo entre o MEC e o SAID, né? Já havia a inserção desse organismo internacional investindo no Brasil para que o Brasil pudesse aderir às suas reformas educacionais, enfim, né? E assim vender também todos os seus pacotes, né? E aí a gente, se contrapondo a essa ideia, a gente trouxe ali aquela frase do Gadot, né? Onde ele afirma que a negação de um direito ao analfabetismo, perdão, é a negação de um direito ao lado da negação de outros direitos, né? Então, a educação, a alfabetização, a EJA, não era para ser uma política e não é para ser uma política assistencialista, né? Ela é um direito. Em 71, já havia a garantia desse direito a partir do Estado, né? No entanto, ainda havia a ideia de recomendação, recomenda-se ao Estado. Então, a gente tem que fazer todas essas leituras que estão lá nas entrelinhas, que muitas vezes passam despercebidas e acaba dando esse espaço, essa brecha para que o Estado muitas vezes não cumpra a sua tarefa, né, do direito. Pode passar, por favor. Aqui nós temos algumas mudanças na década de 90, né? Só contextualizando, é importante a gente entender, pessoal, que
a nossa leitura dessa política não pode estar descolada dessa realidade mais ampla, macro, que acontece mundo afora, né? Então, o que vai mudar da década de 90 para cá? Até então, aquele momento, ele passa por mudanças, nada foi muito efetivo, porque não havia investimento para a educação de jovens e adultos, né? Tudo era muito solto. Criou-se inclusive os sistemas S para ajudar nesse sentido, né? Teve o ensino profissionalizante compulsório na ditadura, enfim, teve toda uma ideia de organização em torno da EJA e da educação profissional, mas sempre atrelada aos interesses governamentais, né? Então, quando houve investimento, havia um certo interesse, quando desinteressava, não havia investimento, não acontecia, né? Então, infelizmente, o que a gente ainda está vendo hoje. A gente tem a conferência na década de 90, Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, o que há uma forte pressão dos organismos internacionais em torno de reformas educacionais, né? E aí a gente tem algumas implicações para a educação de modo geral, para as políticas educacionais de modo geral. Criou-se ali no início da década um programa em torno para atingir, né, para agregar a EJA, mas foi extinto logo em 2 anos. A LDB ela vai vai dizer que e assegurar que a EJA é uma modalidade de ensino e que ela está destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Nós temos, no ano 2000, o parecer que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, o parecer regulamentador e normatizador da EJA, nos dias atuais, institui 3 funções para essa modalidade de ensino: função reparadora, equalizadora e qualificadora. Com a criação do Fundeb, né, que substituiu o Fundef, a EJA passou a fazer parte da distribuição dos recursos para a educação e, apesar disso, o valor recebido por aluno tem sido inferior comparado aos valores destinados a outras modalidades de educação. Aí, depois, mais atual que a gente tem é a resolução de 2021, que institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos atuais aspectos, nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, que é o PNA, e a Base Nacional Comum, BNCC, e Educação de Jovens e Adultos à Distância. Bem, passando aí já para o próximo slide, a gente vai ver que essa resolução de 2021, ela traz no seu artigo 2º um documento bem pequeno, com 7 páginas, né? E no artigo 2º ele diz o seguinte: com o objetivo de possibilitar o acesso à permanência, à continuidade dos estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu processo educativo escolar, a oferta da modalidade da EJA poderá se dar das seguintes formas: educação de jovens e adultos presencial, educação de jovens e adultos na modalidade educação à distância, educação de jovens e adultos articulada à educação profissional em cursos de qualificação profissional ou de formação técnica de nível médio. Então, essa é basicamente a estrutura organizacional da EJA hoje, né? Obviamente, além dos programas, diversos programas que surgiram ao longo do histórico da EJA e também da EPT, né? Passa, por favor. O que isso, o que a gente tem mais atual? Falei a resolução de 2021 e agora, recentemente, a Zara, né, secretária da SECADI, ela deu uma entrevista no Globo e disse o seguinte:
ela diz que prevê o pagamento de bolsas de estudo para alunos e interlocução com o ensino técnico para que os estudantes possam continuar sua formação atrelada a uma profissão. O nome provisório é Alfabetiza Brasil EJA. Então, temos mais um novo programa, né? Nós temos ainda o ProEJA, né? E nós temos outros programas que vão deixando de vigorar ao longo de cada governo, esses programas vão se alterando, se modificando, porque essa é a forma de fazer política do Estado brasileiro, né? São políticas descontínuas, e isso vai revelando, assim, muito mais dificuldades também para se trabalhar essas políticas. Então, uma outra coisa chama muita atenção nessa fala aqui, nessa manchete, que é o seguinte: abandonado nos últimos anos, ensino de jovens e adultos será nova política com promessa de bolsas e formação técnica. País tem altamente 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever. E 46% das pessoas com mais de 25 anos não completou a educação básica. Gente, 46% das pessoas com mais de 25 anos no Brasil hoje não completou a educação básica. Isso reflete uma grande demanda para a EJA no Brasil, que é também o fenômeno chamado da juvenilização da EJA, né? Hoje a EJA está cada vez mais jovem, cada vez mais cedo os nossos jovens estão saindo da escola, estão abandonando a escola. Isso é um dado importante que também está aí para se pensar, né? Mas isso a gente vai problematizar mais lá na frente, tá certo? Por favor, de vez em quando eu passo aqui no botão pensando que eu estou no controle. Então, o que reflete essa política, né? Como eu já mencionei, a política de EJA, no modo geral, né? São políticas caracterizadas historicamente por políticas descentralizadas. Nós que já fazemos uma leitura a partir de Saviani, a partir de Libânio, quando a gente vai refletir e estudar essas políticas educacionais de modo geral, elas ora se apresentam como centralizadoras, ora como descentralizadoras. Descentralizadoras no que se refere ao financiamento e centralizadoras quando se refere ao conteúdo, por exemplo, ao que vemos hoje, a educação padronizada, a partir de curricularização, a partir de um monte de processos pedagógicos que vêm de cima para baixo, né? Descentralizada também no que se refere aos entes federados. Veja, a gente não tem um sistema educacional, né? E aí, cada estado, cada município vai fazer sua própria política de EJA, né? Recentemente, eu estive numa gestão escolar e lá no município que eu estava trabalhando, não tinha mais EJA presencial, por exemplo. No município, eliminou a EJA presencial, a EJA era semipresencial. Então, ou apenas de certificação, né, que também é algo que ainda é bem superior na EJA. A gente vai ver isso a partir de dados. Outra coisa que é... Volta, por favor. Outra coisa que é muito pertinente e que está presente na atual legislação é a educação ao longo da vida, né? Esse discurso que está presente nas atuais políticas de educação, de modo geral, que no documento, né, na resolução de 2021, diz que trata-se de oportunizar acesso a aprendizagens não formais e informais, além das formais. Mas não diz como isso vai acontecer, não diz de onde vem isso,
para onde vai isso, enfim, o que vai dar isso, né? O projeto de vida dos estudantes, que também está presente em toda a BNCC, percursos itinerários formativos adequados às condições de aprendizagem, às competências básicas já adquiridas, as possibilidades de integração com proposta profissional. Então, quando a gente vai analisar isso dentro da política educacional brasileira, tanto a educação ao longo da vida, como o projeto de vida, eles são apresentados nos documentos como algo muito bacana, muito legal, muito interessante, né? Mas, na verdade, essas nomenclaturas, elas revelam esvaziamento de conteúdo, revelam distanciamento do Estado com relação à responsabilidade dos educandos. Isso é o quê? É individualizar, é colocar, na verdade, para o indivíduo a responsabilidade do seu sucesso ou do seu fracasso. Então, vamos começar a ensinar logo, desde cedo, que a educação é para o longo da vida. Ele tem que se responsabilizar pela formação continuada dele depois daqui. E segundo, que ele precisa ter um projeto de vida. Qual vai ser o projeto de vida desse estudante, né? E eu não sei como é que está esse processo dessa resolução de 2021 dentro das instituições, mas esses itinerários, eles são literalmente itinerários formativos, né, de conteúdo direcionando para uma determinada profissão, no caso da EJA integrada à EPT, né? Outra questão são as competências e habilidades, uma vez que está assegurado por esse documento que a EJA precisa estar amparada da BNCC. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente vai trabalhar os projetos quando a BNCC ela corresponde a 60% do conteúdo e 40% só da parte diversificada? Como que vai ser formulado esses itinerários formativos, né? Outra questão que além do que essas competências e habilidades refletem a negação do conhecimento, né, o recuo da teoria, a pedagogia das competências, a teoria do professor reflexivo, enfim, o esvaziamento da formação. Outra questão que se coloca para que a gente possa problematizar é a ideia da EJA ainda como certificação, né? A gente, não que isso não possa acontecer, não estou dizendo que sou contra isso, mas que a gente vê ainda muitos estados trabalhando só com a perspectiva da certificação, né? Não está preocupado com a perspectiva da formação desses indivíduos, desses sujeitos, né? E quando essa EJA está integrada à formação profissional, à educação profissional, ainda por seus currículos esvaziados, por uma não adequação curricular que realmente atenda às necessidades desses jovens, ela se resume ainda à tecnização, né? Pode passar, por favor. E voltando para a perspectiva de fazermos uma leitura dessa realidade, como a gente pode explicar esses fatos, esses acontecimentos, esse processo histórico de consolidação da EJA no Brasil, né? Primeiro, a gente traz aqui como cerne da questão o próprio neoliberalismo. A gente não pode esquecer que o Estado, ele não é do povo, o Estado não é a razão, né? Não é a razão de si para si. Como que o Estado ele atua na política educacional brasileira? A partir de uma ideologia, né? A partir da ideologia da globalização. A Conferência Mundial de Educação para Todos, ela traz como mote da sua discussão de erradicação do analfabetismo, de tornar os países atrasados em desenvolvimento em países de primeiro mundo com a ideia da globalização.
com a ideia da tecnologia, né? Aqueles países que possuem pouca tecnologia são atrasados, aqueles que possuem mais tecnologia são desenvolvidos, né? Então, essa ideologia da globalização, que inclui os processos de tecnologias, ela perpassa todos esses países subdesenvolvidos e vai requerer uma mudança no Estado, vai requerer reformas. E o Estado passa a ser subordinado à sociedade civil, aos grandes capitalistas, né? E assim precisa fazer reformas e mais reformas. Então, o que a gente vem acompanhando ao longo da trajetória, não só da EJA, mas de modo geral das políticas educacionais, esse grande processo de reformas, né? Reformas por cima de reformas, que é o papel do Estado, garantir os direitos, apesar de garantir os direitos e atender aos conflitos sociais, porque as políticas a gente entende que ela atende a conflitos sociais, a interesses dos povos que reivindicam direitos. Entretanto, essas políticas, elas não estão sendo construídas na base. Elas não estão partindo da base. Apesar de todo o discurso, muitas vezes, que foram discutidas, que foram debatidas, mas os projetos, eles estão vindo de cima, né? E quem está lá no Estado? Quem está lá controlando esses processos? Então, a gente tem essa conjuntura onde, hoje, se consolida mercado, educação, política e Estado, a partir desse novo contrato social, em que prevalece os grandes aparelhos, as grandes corporações, no caso, né, os aparelhos privados de hegemonia, que vendem pacotes prontos, que estão oferecendo as formações nos municípios, no estado de professores. Essas formações, elas já vêm acompanhadas com o material didático tudo pronto, tudo bonitinho, né, só para ser aplicado. Então, essa conjuntura e esse Estado que se coloca nessa política. E a perspectiva da educação e do trabalho totalmente voltada para empregabilidade. Então, por mais que a gente tenha... Uma vez eu estava lendo um projeto do Instituto Federal e o projeto do Instituto Federal, ele traz, assim, uma introdução muito sólida, filosófica, muito interessante, que traz, inclusive, a perspectiva ontológica marxista, né? O discurso da politecnia, enfim, uma coisa tão bonita, mas isso tem garantido uma formação humana geral, uma formação humana integral, né? Ou ainda estamos trabalhando apenas em tempo integral com esses alunos, né? Então, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que a gente está vivenciando na prática. Uma coisa é o que a gente coloca como direito e outra coisa é a gente usufruir desse direito, né? Então, a gente tem essas grandes políticas, esses grandes conglomerados que são formulados a partir da sociedade civil, como Todos pela Educação, que estão aí evocando as próprias políticas públicas, que estão na televisão, trazendo a sua perspectiva, a sua visão de mundo em torno da educação. Hoje a gente assiste um jornal e não vê mais um professor dando um depoimento sobre alguma coisa que se questione sobre a educação, alguma problemática sobre a educação. As últimas vezes que eu assisti jornal que se questionou alguma coisa sobre a educação, sobre alguma política que estava sendo discutida, só via a Priscila Cruz, o Instituto Natura, a Fundação Lema. Então, esse é o cenário que a gente tem. E qual o propósito disso? Operações padronizadas, registros padronizados, condições padronizadas, instruções padronizadas,
horários padronizados, recompensa por eficiência. Então, a gente tem hoje uma educação padronizada, seja para qual modalidade for. A gente tem estudado a educação do campo já desde 2014 no estado do Ceará, e é uma das propostas mais avançadas que a gente tem aqui. E mesmo assim, a gente não escapa da padronização, porque as avaliações externas, elas são obrigatórias, as recompensas por eficiências, elas fazem parte da política, a formação continuada, ela é obrigatória, mas ela vem padronizada também a partir das secretarias de educação, que também são forjadas e são acompanhadas por instituições privadas. Então, esse novo contrato social que se dá entre público e privado, ele está imerso aí, inclusive no nosso governo. A gente ainda tem muitos aparelhos privados de hegemonia dentro do Estado hoje, que estão discutindo as nossas políticas. Pode passar, por favor. E aqui eu trago alguns dados que eu não vou aprofundar, eu vou deixar para discussão, tá certo? O número de matrículas da educação de jovens e adultos já diminuiu 21,8% entre 2018 e 2022, chegando a 2,8 milhões em 2022. A queda no último ano foi de 6,3%, ocorrendo de forma desigual nas etapas de nível fundamental e de nível médio, que apresentaram redução de 1,9% e 12,5%, respectivamente. Então, vejam, aqui é um primeiro dado. Queda de matrículas. Vamos lá para o próximo slide. Na área de nível fundamental, 72,3% das matrículas estão na rede municipal, seguida pela rede estadual e pela rede privada, com 23,3% e 4,4%, respectivamente. Na EJA de nível médio, a rede estadual é responsável por 86,3%. O que está fazendo o Estado? Enseja, certificando. Enem, certificando. Não é isso? É o mais rápido, é o mais fácil. Das matrículas, seguida da rede privada e da municipal, com 10,7% e 2,1%, respectivamente. A EJA de nível fundamental concentra proporcionalmente o maior número de matrículas na zona rural. Ainda, o nosso público são aqueles que estão no campo brasileiro. Passa, por favor. Quanto à cor, raça, percebe-se que os alunos identificados como pretos, pardos, representam 77,5% da EJA de nível fundamental e 69,3% da EJA de nível médio em relação à matrícula dos alunos com informação de cor, raça declarada. Os alunos declarados como brancos representam 20,2% da EJA de nível fundamental e 29,2% da EJA de nível médio. Passa, por favor. Estamos terminando, gente. Os dados da educação profissional. O número de matrículas da educação profissional aumentou 13,7%. Guardem esse dado. Em relação ao último ano, todas as modalidades da educação profissional tiveram aumento no número de matrículas em relação ao último ano, com exceção da EJA Ensino Médio, que teve um discreto declínio. A modalidade com maior incremento relativo foi a dos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional FIC, que, apesar do baixo número de matrículas em termos absolutos, cresceu 102,2% no último ano. Próximo, esses são os dados do censo 2022, certo, pessoal? Agora vejam, lembram do dado do aumento? As matrículas da educação profissional estão principalmente concentradas na rede privada.
representando 42,1%. Gente, é quase 50% na rede privada. Seguida das redes estadual e federal, com 39,7%, e veja, a federal, 15,5% só. A educação profissional é a que detém o maior número de matrículas na rede federal, alcançando 334 mil em 2022. A mesma rede apresenta o maior número de matrículas da educação profissional na zona rural. Para isso que serve a interiorização do ensino, né? Ampliação do ensino, enfim. Na educação profissional, de 1,5 milhão de matrículas com cor, raça declaradas, a proporção de brancos e de pretos pardos é similar a observadas no ensino fundamental e médio, representando, respectivamente, 45,3% e 53,6%. No entanto, quando investigadas as modalidades da educação profissional, percebe-se uma predominância de pretos e pardos na EJA profissional de nível médio, 83,5%, e nos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional FIC, em que eles representam 75,3% das matrículas, os alunos declarados como amarelos indígenas configuram apenas 1,1%. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns dados, né, a respeito da questão do abandono escolar, que se acentua, esses são dados do IBGE, já de 2022, entre os jovens a partir de 15 anos, né? Dos 52 milhões de jovens com 14 a 29 anos do país, 18,3 não completaram o ensino médio, seja por terem abandonado a escola antes do término dessa etapa, ou por nunca terem frequentado. O Brasil tinha 9,5 milhões de jovens com 14 a 29 anos nessa situação, e aqui só os dados dos homens e mulheres, vamos passar para os outros, sendo que esse dado é importante, né? Certo, vamos por esse, então. Necessidade de trabalhar é a principal razão para abandono. Eu vi que o tempo já está corrido, né, Gustavo? Já deu 3 da tarde, mas está tranquilo, pode seguir, Pronto, a finalizar. gente vai concluir só para ver a parte da formação, é rapidinho. Ok. Então, aqui, a principal razão do abandono, a gente tem a necessidade de trabalhar. Não vou me aprofundar, a gente deixa aqui para um próximo momento da discussão. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem outro gráfico também falando, né, da questão do abandono. Pode passar. Pode passar. Pode passar. O abandono também se concentra, né, entre pretos e pardos. Bem, para a gente refletir um pouco sobre essa questão, eu trouxe só essa perspectiva, né, se contrapondo à uma ideia geral de educação que está posta, de educação integral, de formação, a gente entende que a liberação de cada indivíduo se impõe na mesma medida em que a história se transforma totalmente em uma história universal. É óbvio que a verdadeira riqueza espiritual do indivíduo depende totalmente da riqueza de suas relações reais. Só através disso os indivíduos concretos se liberam dos diferentes grilhões nacionais e locais, põem-se em contato prático com a produção, incluindo a espiritual, do mundo inteiro e se colocam em condições de adquirir a capacidade necessária para poder desfrutar dessa produção multiforme e completa de toda a terra, as criações dos homens. Então, é uma perspectiva de formação que a gente defende e que, passando para o próximo slide, a gente vai trabalhar agora como a gente pode estar fazendo isso, qual é o nosso papel para estar inserindo esse tipo de formação. E que formação é essa que a gente compreende, né? Pode passar. Bem, antes a gente... Pode passar, por favor. Próximo slide. O anterior.
De modo geral, a formação de professores no Brasil, que é uma das minhas áreas de aprofundamento de pesquisa, elas ocorrem de modo igual, né? A gente tem, inclusive, recentemente, eu defendi a tese de que a natureza e os fins da educação e da formação de professores, ela se perde diante da negação e do esvaziamento do conhecimento e da ciência como categorias essencialmente ontológicas, amparando-se em concepções de caráter pseudo-concreto, o que exige uma concepção de formação alicerçada na ciência e no método revolucionário. No próximo slide, então, a gente entende que como tem se dado essa perspectiva de formação no Brasil, né? A ideologia é o cerne da sociedade capitalista, junto aos seus aparelhos ideológicos arbitrárias ideologias historicamente orgânicas, ou seja, há uma concepção de conhecimento vigente, hegemônica, que nos dizeres de Gramsci, né, são ideologias arbitrárias, ou seja, que não refletem a realidade, que não refletem o conhecimento como ele realmente é. Ou seja, há uma negação da ciência também nesse sentido. E assim não há nem ciência, né? Há uma compreensão de mundo hoje que divaga aí na sociedade líquida, no negacionismo, enfim, no recuo da teoria, na decadência ideológica, porque tudo passou a ser ideologia, mas as pessoas não sabem nem o que é ideologia, não estudam ideologia, enquanto a ideologia da burguesia vai prevalecendo, né? A formação docente tem acontecido de forma desinstrumentalizada, então, na compreensão, por exemplo, quando a gente traz a pedagogia histórico-crítica, que o professor, ele necessita ser instrumentalizado, e os instrumentos do professor são os conhecimentos historicamente acumulados, são o conhecimento dos clássicos, isso é totalmente negado na nossa formação, na medida em que essas formações, tanto inicial como prática, elas não compreendem a sociedade dentro dessa totalidade, não traz a concepção de homem no sentido total, né? Enfim, há toda uma fragilidade teórica do conhecimento nessas formações, e isso se dá no âmbito da formação de modo geral. No lugar disso, a gente defende a praxis revolucionária do professor, ou enquanto isso, né? Enquanto isso, já que a gente não pode romper com o capital hoje, não pode derrubar o Estado hoje, a gente precisa assumir práticas, né? Então, a gente defende a ideia do intelectual crítico, tal como expressa Newton Duarte, o papel do professor na socialização e na mediação da cultura, né, no seu papel de elevação da cultura da população em geral, uma visão de mundo que exige a compreensão da ordem capitalista e ter como horizonte a transformação social, né? Passando para o próximo, eu estou aligerando aqui para terminar em 3 minutos. Pode passar, por favor. Não vai dar para ver tudo. Essas duas citações de Duarte, eu acho que refletem um pouco daquilo que eu estava querendo expressar como papel do professor, né, nesses moldes do que a gente defende. Educadores trabalham com as relações entre a produção histórica da riqueza espiritual do gênero humano e a reprodução dessa riqueza na educação de cada ser humano. O intelectual crítico em educação precisa abordar de maneira dialética as relações entre esses dois processos, mais precisamente as relações dialéticas entre objetivação histórica do gênero humano e formação social do indivíduo. Um intelectual crítico em educação, ele deverá assumir uma atitude frontalmente contrária à seletividade do processo de distribuição social do conhecimento pelo sistema escolar e contrapor a essa seletividade a defesa de um currículo escolar que promova a apropriação
por todas as crianças e jovens, sem distinções de nenhuma natureza, do patrimônio científico, artístico e filosófico que a humanidade construiu até aqui. Pode passar, por favor. Nesse sentido, eu defendo que a tarefa da formação docente é a transmissão mediatizada da cultura pelo docente, que exige uma sólida formação para o seu exercício e até mesmo um significado adequado para o ser docente. Com isso, compreende-se a docência como sendo uma atividade educativa, tendo como ponto de partida e de chegada a prática social, no sentido de socializar a cultura às novas gerações, de modo a desenvolver suas aptidões especificamente humanas, considerando os princípios da formação humana em suas dimensões éticas, linguísticas, estéticas e políticas, sem deixar de levar em consideração que a formação docente precisa estar ancorada em uma teoria crítica e que o professor deve ser um intelectual orgânico. E aí, assim, a ideia do professor revolucionário, a ideia de que exige a adoção, esse professor exige a adoção de teorias críticas que visem desfetichizar as relações sociais. Uma formação crítica, ela exige o contrário da alienação, da fetichização, das formas sociais baseadas na mercadoria. Assim, o contrário de uma educação alienante é uma formação humanizadora, uma formação com vistas à emancipação humana, o que exige uma educação para além do capital, e nessa direção a construção de uma sociedade radicalmente diferente das sociedades com base na propriedade privada, mediante a ruptura com a sociedade de classe. Nesse sentido, cabe à educação, no processo revolucionário, a formação de intelectuais que compreendam criticamente a realidade e a superação da sociedade sob o modo de produção capitalista, ou seja, a superação do próprio capital. Obrigada, gente. E aí vamos para o debate, né? Obrigado, professora Perla, pela excelente fala, foi muito instrutiva. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante, aprendeu muito. Eu, pelo menos, aprendi demais. Vamos abrir, então, para as perguntas. Acredito que, se alguém quiser se manifestar verbalmente aqui, através do vídeo também, pode levantar a mão, né? Clicar na mãozinha que tem aqui no Google Meet. Mas apareceram 2 perguntas no chat. Acho que a gente pode começar por elas. E eu também me questionei alguma coisa ali. Acredito que podemos fazer, então, 3 primeiras perguntas, né? Depois a gente vai para um novo ciclo. A Clarice, deixa eu achar aqui, falou, olha só. Perla, os alunos dos cursos noturnos de pedagogia sofrem as mesmas dificuldades que os alunos da EJA, tendo em vista que são trabalhadores, assim como os estudantes da EJA? É uma pergunta. Por favor, essa discussão precisa se fazer presente nos cursos e currículos de formação inicial de professores. Essa é a primeira. A gente tem o Matheus Barbosa, também falou. Em uma modalidade EJA semipresencial ou EAD, os impactos gerados no desenvolvimento dos estudantes podem ser positivos ou negativos, levando em consideração um estudante que necessita trabalhar o dia todo. Mais uma pergunta do Matheus, vamos considerar que é uma só, né? Que ele colocou logo depois. Quais as possibilidades que podem ser pensadas acerca do grande número de desistência de estudantes e ou redução na quantidade de matrículas realizadas na modalidade EJA? Vamos começar por essas, né, professora? Depois a gente faz mais 3. Fica à vontade. Me ajuda aqui, Gustavo, que eu não consegui anotar tudo, né? Fale da Clarice novamente. Os estudantes noturnos, né, Clarice? Isso, EJA e pedagogia, né? Pronto. Clarice, sua pergunta é interessante. Inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade a gente entende que a EJA é uma modalidade, né, e que ela contempla um público diferenciado, mas eu, como aluna que sempre fui
do curso noturno, né? Tive muitas dificuldades para terminar o curso, trabalhadora, mãe, sei bem o que é estar nessa condição. E a gente tem muitos jovens trabalhadores, né, que estão, inclusive, assim, com idades bem diferentes, né? Então, a gente tem, geralmente, no curso diurno, a gente tem mais uma certa homogeneidade. Pelo tempo que eu passei nos cursos noturnos, inclusive como professora, também substituta, que fui 2 vezes do IF aqui no Ceará, tive essa experiência rica com os alunos dos cursos noturnos e sabemos das dificuldades. Os cursos, as pessoas que frequentam os cursos noturnos geralmente são trabalhadores, né? No interior do estado, isso ainda é mais difícil, porque eles vêm de outros municípios, né, para estudar ali na sede. Então, você tem um deslocamento, que também já fui estudante de município para outro, que tem um deslocamento. Se você trabalha, aí você tem um ônibus que sai tal hora, você precisa do ônibus do município para chegar lá, chega cansada do trabalho, da viagem, assiste a aula, né? Aí você está com a cabeça cansada, a mente cansada, e você vai ter uma aula muitas vezes robusta, muitas vezes cansativa, e se a gente não para pensar nessa realidade, eu sempre digo isso para os meus alunos, eu tenho um conteúdo a ser trabalhado. Aliás, um conteúdo não, eu tenho uma ementa toda para ser trabalhada. Eu sempre adequo os trabalhos da noite, são diferentes dos trabalhos do dia. Não tem como eu fazer e ter a mesma aula de dia e à noite. A intensidade das atividades, às vezes elas se dão a partir do modo como eu estou, da didática que eu estou utilizando naquele dia. Os alunos, por mais cansados que estejam, se eu ficar só dando aula, só falando, dando conteúdo, gosto muito de conteúdo, eles se perdem, divagam no cansaço, enfim, eles estão vencidos pelo dia a dia, né? Mas se eu começo a trazer eles para a aula, uma aula bem dialógica, uma aula em que saia daqueles muros, daqueles padrões, às vezes você sai de sala de aula, vai dar aula lá no bosque, vai dar aula lá embaixo da árvore. Às vezes a gente precisa sair um pouco do papel, do quadro, né, e fazer com que essa aula se torne mais interessante, sem perder a densidade do conteúdo, sem perder a dimensão desse conteúdo que precisa ser trabalhado. Então, há diferentes formas de ensinar, há diferentes formas de aprender. Isso é um exercício que nós, professores, penso eu, temos que ter sensibilidade para chegar na sala de aula e sentir os nossos alunos. É um trabalho de empatia, é um trabalho de pesquisa, de reconhecimento. A cada turma, a cada semestre, a gente tem novas configurações, a gente tem toda uma realidade objetiva e subjetiva que nos cerca, né? Então, acho que a resposta seria essa. Não sei se atendi, mas enfim. A Beleza. EAD, acho que tem a EAD agora, né? Isso, o Matheus questionou assim, em uma modalidade EJA semipresencial ou EAD, os impactos gerados no desenvolvimento dos estudantes podem ser positivos ou negativos, levando em consideração um estudante que precisa trabalhar o dia todo, né? E aí, mais uma pergunta dele, posso fazer já, né? Sim. Ele pergunta quais as possibilidades que podem ser pensadas acerca do grande número de desistência de estudantes e ou redução na quantidade de matrículas realizadas na modalidade EJA. A pergunta de $1 milhão, né? Ou de reais. Então, Matheus, podem ter implicações positivas e negativas, dependendo do grau de
de como o nosso, no caso, município, o Estado está, ou enfim, o Instituto, né, está trabalhando. Não sei se o Instituto tem AD, né, para a EJA, mas, enfim. No caso do nosso município lá, que nós trabalhávamos, e aí eu acho que contempla um pouco essa questão da possibilidade das existências. A EJA, na minha escola, não tinha e nunca tinha tido. Minha escola, né? Minha escola, porque realmente a gente, quando entra na escola, a gente assume a escola como sendo da gente. Eu digo minha escola mesmo. E até hoje é minha, porque é uma comunidade muito querida. Então, eu tenho esse prazer de dizer isso. A gente nunca tinha tido EJA lá, uma comunidade grande, né? Um distrito bem grande. E eu pedi na secretaria que eu gostaria de ter a modalidade de EJA na escola, e eles iam fazer, inclusive, tinham feito a seleção, e poderia ser que desse certo. Então, rapidinho foi resolvido, a pessoa lá que é responsável na secretaria foi lá e me comunicou como é que era feito e explicou que só havia essa modalidade. Tá, então vamos lá. Aliás, só havia essa forma do semipresencial. E daí a gente começou a trabalhar. O primeiro passo foi ir nas casas, literalmente. No interior, a gente consegue fazer assim, né? Dividiu, fez panfleto, tinha grupo da escola, grupo de família, pediu para todo mundo ir espalhando no grupo. Eu fiz tipo um convitezinho, tentando convencer a importância de se alfabetizar, ou de dar continuidade aos estudos. Então, a gente começou a disseminar essa ideia de estar difundindo aí para aqueles que haviam abandonado as escolas, né? Voltarem para a escola. E a escola estava lá na sua comunidade. Então, assim, a gente enfrenta muitos desafios quando eles têm vergonha de voltar para a escola, eles têm medo de errar, têm medo de não aprender, muitos medos. A gente vai encontrar pessoas muito frágeis mesmo. E às vezes a gente vai se surpreender, como no mês passado, a gente, Clarice Zentarski e eu estávamos no evento dos professores indígenas, numa assembleia, e a gente encontrou na saída um pajé. E a gente conversando com o pajé, ele disse que estava fazendo a EJA, né? Ele com 50 e poucos anos, estava fazendo EJA. Eu estou fazendo a EJA, estou terminando porque eu quero fazer direito. E eu vou estudar para delegado ou para juiz. E numa firmeza, assim, né? Numa coisa assim, bem. Então, você se surpreende muitas vezes. Às vezes falta só aquele impulso, aquele chamado, né? Existe hoje a política da busca ativa, que no interior facilita um pouco, mas nas grandes cidades isso é inviável, né? Só as mídias para ajudar aí um projeto de chamamento, mas penso eu que o nosso gargalo não está nem a gente trazer esse povo, está em permitir que eles fiquem lá, né? Acho que trazê-los não é tão difícil. A permanência é a nossa maior dificuldade, porque a gente precisa reorganizar os currículos, são frágeis, né? Na EAD, como eu falo, na EAD eu sou contra a EAD dos jovens e adultos. Eu sou contra, não tenho nem o que dizer. Com relação ao semipresencial, todo dia nós tínhamos os professores. Então, os professores explicavam o assunto, as aulas eram individuais. Então, eles vinham a hora que eles quisessem, o dia que eles quisessem, e tinha uma aula, certo? E na sequência faziam a prova. Então, tinha todo um projetinho de estudo, né? Uma organização, um cronograma que era adequado a cada um deles. Eles fariam o ritmo de estudo deles, mas era um processo que acontecia para aquele momento, foi o mais
digamos, apropriado, mas não é o adequado, a meu ver. O adequado é que a gente trabalhe com a perspectiva político-pedagógica. Não defendo reformas, defendo transformação. Obrigado, professora. A gente tem 2 comentários aqui no chat que eu vou ler, e aí depois uma pergunta do Sebastião. Então, o primeiro comentário da Clarice, ela diz: Anderson e Perla, como eu aprendo com vocês, isso não é darwinismo social. Significa que nas relações humanas o educador precisa defender o patrimônio que a humanidade construiu até esse momento, no mais elevado grau. Logo depois, a Milena comentou: considerando os programas dos cursos de formação da graduação da maioria das universidades de São Paulo, a EJA, quando inserida, vem no formato de disciplina opcional. Este fato reforça o lugar marginalizado em que a modalidade ainda se insere, mesmo no que se refere à formação de novos educadores. Uma fala interessante, né? Então, Sebastião perguntou: Perla, como você tem vivenciado a inserção da disciplina de EJA nos currículos dos cursos de licenciatura, além da pedagogia? Então, Sebastião, eu nunca trabalhei com a EJA na sala de aula, né? Assim, especificamente. No entanto, olha que interessante. O que eu tenho visto em relação à oferta é isso mesmo. A gente cada vez mais tem tido, aliás, a gente tem tido cada vez menos acesso a essa disciplina nos cursos de licenciatura, né? A EJA é um apêndice na política educacional. E é um apêndice nos cursos de formação de professores também, infelizmente. Agora, vejam bem, quando você estuda, e a defesa do professor revolucionário que eu fiz, do intelectual crítico, quando a gente tem uma sólida formação de professores, onde a gente compreende que a sociedade ela é complexa, e ela é complexa porque ela é fruto das relações, e não é de qualquer relações, são de relações alienantes, relações fetichizadas, onde eu consigo desmistificar o conservadorismo que nos leva a ser homofóbicos, sexistas, racistas, fascistas, e todos os istas que você pode colocar e encontrar aí. A gente pode trabalhar com qualquer público, com exceção da gente encontrar suas especificidades em uma determinada formação que a gente consegue encontrar numa formação continuada simples. Simples, que eu quero dizer, não é simplista, mas a própria condição de professores pesquisadores autônomos que nós somos, é nosso dever e obrigação dar continuidade aos nossos estudos de pesquisas. Não estou falando que é nossa obrigação a formação continuada. A formação continuada é um direito nosso e é um dever do Estado, certo? Entretanto, na condição de professora, pesquisadora, e isso garante o nosso curso de pedagogia, garante a licenciaturas. Você é um professor pesquisador, você saiu cientista da universidade. Você tem a obrigação de acompanhar os processos formativos, até porque a sociedade não parou em um determinado tempo histórico. Nós somos seres históricos e a história é dinâmica, é dialética, é contraditória. E essa leitura precisa ser feita cotidianamente. E eu não estou falando aqui da teoria do professor reflexivo, não. Ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação. Não é isso. A praxis, ela é intencional, porque nós somos seres intencionais. Mas ela precisa ser intencional transformadora. E essa intencional transformadora implica a minha própria formação. Porque conforme as teses sobre o verbal, Márcio já dizia, o educador também precisa ser educado.
Então, eu posso chegar na minha sala de aula, não sei nada sobre LGBT, e posso perguntar como é que eu devo lhe chamar. Eu posso chegar e perguntar, eu não sou sabedora de tudo. Nós não somos sabedores de tudo, de tudo. Cabe a nós também nos reconhecer como seres limitados que somos. E a gente tem nossas limitações, todos nós temos, mas isso não nos impede de avançarmos. Isso tem que sair de nós mesmos a partir de uma reflexão filosófico-crítica, onde eu entendo que o fim da educação é a promoção do homem. É sair do pensamento sincrético ao pensamento de síntese, onde eu chego na minha sala de aula, encontro um pensamento caótico e, ao final dessa aula, eu encontro um conhecimento a partir de uma síntese. E esse processo é possível, a gente já viu hoje pela manhã, quando a professora, de forma brilhante, expôs a pedagogia histórico-crítica, e a gente tem aí uma teoria pedagógica para colocar em prática em sala de aula, mesmo que o meu município não aceite, a sala de aula está lá com a sua didática. Use a sua didática, use a sua sensibilidade, use a sua empatia. Não quero responsabilizar o professor. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós temos um papel, que é o papel de classe. Enquanto classe, eu preciso saber o que fazer. Pelo menos procurar saber o que fazer e me unir aos coletivos. Obrigado, professora. A Marli levantou a mão e o Falk também fez uma pergunta aqui no chat. Eu tenho uma curiosidade também. Acredito que a gente pode fazer uma por vez, né? Como estamos fazendo. Então, vou abrir a fala para a Marli. Marli, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu estou falando aqui de Brasília e eu queria contribuir um pouco com essa discussão sobre a formação inicial do professor para que ele possa atuar na EJA, né? Os colegas colocaram sobre a questão do currículo e eu tenho feito uma pesquisa em nível de pós-doutorado na região centro-oeste, inicialmente na região centro-oeste, e o que eu tenho observado? Essa fragilização da formação inicial do professor para ele trabalhar na modalidade, tanto nos cursos de pedagogia, quanto nas licenciaturas. Eu já tenho analisado alguns projetos políticos pedagógicos, por exemplo, da Universidade de Brasília e da Universidade Católica de Brasília, que é privada. Comecei fazendo esse comparativo, e aí fica muito claro para mim, né, assim, que a EJA é o apêndice mesmo da educação, porque o que eu tenho observado? Ou não se encontra uma formação voltada para essa modalidade, ou se encontra uma formação muito aligerada, muitas vezes para cumprir o que está nos normativos. Isso é algo muito preocupante, porque a gente sabe, como a professora muito bem colocou, que é difícil a gente trazer o estudante da EJA, mas é mais difícil ainda mantê-lo, né? E a gente sabe que são vários os motivos que fazem esse estudante que demorou tanto para chegar na EJA, por vários motivos, mantê-lo na EJA para que ele possa concluir a sua educação básica. E eu entendo que um dos motivos também perpassa pela formação do professor. Que professor é esse que está na EJA? Que formação inicial e continuada esse professor tem? E tudo isso passa também por uma grande questão, a concepção de educação de jovens, adultos e idosos que têm perpassado esses cursos de formação. Então, eu queria trazer essa contribuição dessa pesquisa
é uma pesquisa que eu estou fazendo um estudo. Eu não gosto de chamar de comparativo, porque eu tenho medo dos estudos comparativos. Mas eu tenho estudado tanto as universidades públicas como as universidades privadas do Centro-Oeste, observando tanto o curso de licenciatura como os cursos, tanto o curso de pedagogia quanto os cursos de licenciatura. E é isso que eu tenho observado, essa fragilização, esse aligeramento na formação, e para mim tudo isso é por conta de uma, vou colocar entre aspas, de uma não compreensão ou de um não querer compreender a concepção de EJA que nós temos. Quem é esse sujeito, a educação como direito, são algumas questões que me fazem pensar quando eu penso também nessa formação de professores. Obrigada. Obrigado, Marli. Professora Perla, quer comentar? Eu estava pensando aqui é importante. Marli, obrigada pela contribuição e sucesso na pesquisa. Depois divulga. É importante a gente pensar, voltando para aquela compreensão que eu estava trazendo, que a gente tem alguns projetos que avançam nesse sentido, né? A gente tem, por exemplo, hoje as LEDOCs, as licenciaturas em educação do campo, que traz esse olhar diferenciado, né? Que compreende esse sujeito dentro da sua realidade e propõe, por exemplo, a pedagogia da alternância, né? Que é uma importante prática para não fazer com que esse indivíduo escolha ou entre estudar ou entre trabalhar, né? Nós temos as também hoje licenciaturas indígenas, né? Está sendo criado aí o Parfor Equidade, que eu não sei, ainda é uma experiência que ainda vai, né? Vai demorar um pouco, é a longo prazo. Nós temos a Escola da Terra aqui, por exemplo, que trabalhamos com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, com materialismo histórico dialético, formando já mais de 2.000 professores a título de formação continuada, né? E tem sido, assim, de uma experiência riquíssima, onde também a gente trabalha com a pedagogia da alternância. As aulas são ministradas nos municípios polos, né? E esses professores, por exemplo, eles não são dispensados das aulas. Eles vão para a formação porque eles querem realmente aprender, porque eles estão dispostos a aprender. E isso é compromisso de classe, né? E isso é um exemplo das brechas que a gente encontra para poder meio que dar respostas para nós mesmos e para a sociedade de que a gente tem, sim, alternativas. E a gente tem escolhas entre alternativas. O que nos formou enquanto seres humanos foi justamente escolhas entre alternativas. Né? A gente sempre a alternativa é uma categoria filosófica muito importante na produção humana. Né? À medida que a gente vai fazendo as escolhas cada vez mais acertadas, mais a gente vai evoluindo, né? E aí a gente tem também outras duas categorias importantes que é interessante a gente trabalhar, quando a gente vai falar sobre formação de professores e sobre a concepção da própria docência, do que é ser docente, né? Que o Newton Duarte trabalha no livro Individualidade para Si, que é produção e consumo. Né? No mundo da produção, a gente também determina as formas de consumo, e esse consumo ele não é só o consumo material, o consumo espiritual também. Então, a gente adquire formas determinadas de consumo. Então, eu tenho formas cada vez mais adequadas de me educar, de educar o outro, e cabe a mim conhecer essas formas,
dentro de uma perspectiva mais ampla, que não seja a única que está posta aí, que a ideologia neoliberal quer que eu passe, para que eu possa manter o controle social, para que eu possa reproduzir esse modelo societal. Porque não é isso que eu quero. Mesmo sendo obrigada a aplicar a BNCC na sala de aula, você, professor e professora, como que eu posso fugir disso? A gente tem que, a partir da nossa autonomia, as escolas, a partir da autonomia da gestão democrática, apesar de que a gente sabe que a democracia é a democracia representativa, não existe a democracia plena numa sociedade capitalista, é impossível, não é compatível, né? Enfim, mas no campo do direito, no campo da política que já está aí, a gente vai lutando com as ferramentas que a gente tem. E aí, sentar para construir um PPP adequado para essas escolas. A gente sabe que a EJA chega na escola, não tem cantina, não tem refeitório, não tem gestão na sala de aula. Aliás, não tem gestão escolar, porque ela é como se fosse assim. De dia funciona a escola regular normal, fundamental, né, no município, vamos supor. À noite fica só os professores e o vigilante. A escola não funciona à noite para o aluno do EJA. Ele está ali assim, é como se fosse um favor que a escola tivesse. A escola não é a escola normal para a EJA. É como se fosse assim, está aqui só a sala, o professor está lá sentado esperando, e a gente tem essa realidade da escola que não é a mesma escola para ele. E ainda é uma escola que está passando por crises e mais crises. E de políticas que não estão sendo implementadas como deveriam estar sendo. E de quem é a culpa disso? E o que a gente tem que fazer com isso? Resistência, luta, enfrentamento. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Tem que ser organização política. Tem que ter uma organização política, ou a gente não vai sair do canto. Eu estava lembrando do título do projeto aqui, né? As contribuições da pedagogia histórico-crítica e da abordagem crítico-superadora para a EJA do IFG Campus Formosa. A gente tem especificidade, sim, mas nós temos algo muito maior que está envolto de toda essa realidade de Formosa, do Cariri, né? Enfim, de vários outros lugares que são muito mais amplas, muito mais difíceis. É claro que a gente precisa pensar as nossas especificamente, mas estas também dependem dessas outras, dessas políticas macro, dessas questões macroeconômicas, de como a gente enfrentar essas grandes corporações que estão dominando o MEC hoje. Estão dominando o MEC hoje. Como que a gente pode fortalecer o nosso Fórum Nacional de Educação para que... Eu escutei uma proposta do Heleno que foi maravilhosa, fiquei encantada. Assistesse, como diz o... Assistesse, né? O Fórum Nacional se tornar um fórum deliberativo. Já pensou, gente? A gente discute na base, leva para o Fórum Nacional e o Fórum Nacional passa a ser um fórum deliberativo. Aí a gente levou essa discussão lá para o Maurício, da César, e ele disse que era impossível, que isso não é possível. Aí o Heleno contra-argumentou, mas por que o Fórum Nacional da Saúde é deliberativo e o nosso não pode ser? Né? Então, trata-se de enfrentamentos, trata-se de interesses. Nós somos contra essa hegemonia, mas nós queremos ser hegemonias, devemos ser intelectuais orgânicos ativos.
só assim a gente pode mudar a realidade para transformá-la, não para reformá-las, porque reformas a gente já tem demais. Reformas a gente já tem demais. E essas reformas não atendem aos nossos interesses. A gente precisa lutar, sim, no campo do direito, no campo das políticas ainda é necessário, né? A gente não tem ainda como fazer a revolução hoje, mas a gente precisa pensar nisso, porque o marxismo não é reformismo. Obrigado, professora Perla. Vou fazer agora a pergunta do Falck. Ele fala: para a visão de EJA, há alguma referência nacional ou internacional ao qual caberia os pensadores de educação se debruçar, espelhar e reproduzir um modelo talvez já empregado em algum lugar? Olha, eu realmente desconheço. A gente tem, eu não aprofundo essa discussão, né? A gente tem o Arroio, que escreve muito sobre a EJA, né? Miguel Arroio. Então, talvez seja uma leitura que vale a pena de se fazer, de se buscar. A gente tem algumas iniciativas dos movimentos sociais, né? Dentro da própria perspectiva da educação do campo, que tratam de especificidades do campo e que também buscam trabalhar a partir da própria pedagogia do movimento, enfim, pedagogia socialista, etc. Mas eu também estava pensando agora que a gente precisa olhar um pouco mais para 1917, né, quando acontece a Revolução Russa. A gente tem Bistrat com a perspectiva da escola do trabalho, a gente tem Kupskaya, a gente tem Lenin falando de educação. Naquela época, a gente não pode esquecer que haviam muitos órfãos, haviam muitas crianças e jovens que não tinham uma educação e se criou as comunas, né? E essas comunas, elas começaram a ser desenvolvidas a partir da compreensão, por exemplo, de Máximo Gorki, de Makarenko, dentre outros, né? E eles trazem uma perspectiva que vai ao encontro, por exemplo, da perspectiva do MST, com a perspectiva do coletivo, ou da comunidade, que é abordada na perspectiva indígena, por exemplo, na ideia de comunidade, na ideia de coletivo, a partir da arte, né, a partir da cultura. Então, existem diferentes formas de se educar, né? Existem diferentes didáticas. O que a gente não pode abrir mão é do conteúdo, o que a gente não pode abrir mão é dos clássicos, e o que a gente não pode abrir mão é da transmissão desses conhecimentos. Isso a gente não pode abrir mão, mas a gente pode sim buscar experiências. Eu aconselho para quem tem interesse em estudar mais a fundo essas experiências, a gente tem, acho que é o Nascimento da Pedagogia Socialista, com René Capriles, e Makarenko, né, tem um poema pedagógico, tem também uma síntesezinha dos textos dele, que fala sobre os objetivos da educação, sobre as experiências na comuna, principalmente o poema pedagógico, traz muitas experiências, como ele enfrenta os jovens delinquentes. Naquela época haviam muitos jovens delinquentes, né? E ele começa a trabalhar com esses jovens, identificando as necessidades de cada um. Enfim, então, é um trabalho realmente muito sensível, de reconhecimento da realidade, que requer um trabalho coletivo, um trabalho de estudo,
Teve uma hora que Macarenco olhou para todos os lados e disse, nenhuma teoria que eu aprendi até agora resolve o meu problema. Não é que ele estivesse jogando tudo para trás, né? É porque ele parou para pensar que ele precisava, não tinha receita, né? Não tem receita. A gente não pode pensar em receitas, em modelos, né? A gente precisa pensar em refletir essa realidade, adequar essa realidade com os conhecimentos que a gente tem, prezando pelo saber escolar, pelos conteúdos científicos que precisam estar presentes na nossa formação para o desenvolvimento das nossas capacidades humanas, para o desenvolvimento total das nossas capacidades humanas, né? E isso é muito bonito no final do livro do Macarenko, que ele vai falar o fulano, aqueles nomes russos lá, né? Bem difíceis. Roubou isso, hoje, né? Formado naquilo, se formaram engenheiros, médicos, enfim, muitas contribuições que servem para que a gente possa tomar para a nossa realidade e se pensar a partir disso. Obrigado, professora. A Milena também apontou aí no chat alguns autores, né? Então, acho que ficou bem completa essa resposta. Bem, vou fazer uma pergunta aqui, que é mais uma curiosidade, né? A partir da sua apresentação ali no final, aqueles dados, né? Que você trouxe. E aí você mostrou que tem se eu não me engano, né? Um aumento no número de matrículas na educação profissional no setor privado, né? Eu não entendi de maneira nenhuma isso, achei, assim, muito diferente. O que está por trás disso? Como que acontece? O que é esse setor privado que emprega, né, dentro da educação profissional? Se você puder discutir um pouquinho, por favor. Então, Gustavo, aqui mesmo, não sei se vocês já pararam para pensar, mas aqui tinha um bem conhecido CEPESP, não sei o que grau máximo, são esses cursos aligerados, certo? É como se fosse são cursos técnicos profissionalizantes que está substituindo o trabalho que pretende fazer de forma muito mais robusta, obviamente, né, com todo o critério, os IFs, por exemplo. Então, a gente tem a cada esquina cursos e mais cursos técnicos profissionalizantes. Né? Então, assim, ofertas e mais ofertas a custos muito baixos, e as pessoas estão sobre esse discurso da qualificação ainda. Você não conseguiu o trabalho porque você não está qualificado. Então, assim, a gente tem, dentro da EJA, a preocupação que a gente traz aqui com a nossa visão é fazer, né, entender esse trabalho não como um trabalho no sentido da empregabilidade, mas o trabalho no sentido ontológico, fazendo com que o indivíduo valorize e entenda o que é o trabalho como condição de produção e reprodução da vida humana, enfim, mas também que ele entenda que o trabalho de hoje é o trabalho alienado e que ele se compreenda, né, enquanto adquira a consciência de classe e possa se entender nesse processo e não possa se frustrar tanto, né, e, enfim, trazer toda uma consciência política, todo um trabalho político-pedagógico, né, ali nesse processo. Essas esses cursos, que incluem, inclusive, o SESC, o SENAC, né? Aqui, gente, um curso no SENAC é caríssimo, e está lotado, é assim, gigante o nosso SENAC aqui no centro da cidade de Fortaleza, né? Então, são esses cursos, são essas instituições privadas que é muito fácil de se garantir hoje em dia, Gustavo. Você abre o Diário Oficial, o DOU, e eu estava outro dia pesquisando, assim, aleatoriamente,
E o que eu vi de faculdades para ser credenciadas, hoje o número de matrículas dos cursos de licenciaturas, a sua maioria estão em iniciativas privadas. E uma boa parte delas é EAD. E nesses cursos também, nesses cursos profissionalizantes, muitos deles são EADs. Hoje tem curso superior de engenharia EAD, de veterinária EAD. Imagina, um engenheiro se formando em EAD. Né? Então, vejam, a gente tem toda essa lógica mercadológica, economicista, uma visão economicista de que você vai fazer o curso, vai arrumar o trabalho, né? E aí o cara faz o curso, não arruma o trabalho, ele vai fazer outro curso. O curso não foi tão caro assim, vamos fazer outro, né? Ou faz o técnico em edificações, aí foi pouco, aí faz outro ali, faz AutoCAD, vamos fazer agora o do desenho. Aí vai lá e faz o do desenho da planta. Não... Então, é assim, né? Cada vez mais fragmentado o conhecimento para ramificar mais ainda os cursos, né? Tem aquele que faz só aquilo, tem aquele que arranca só a unha e tem o que faz a unha, né? Então, coisas desse tipo, essa é a realidade, é criar mercados e mercados. E a educação é o grande mercado da vez, né? Certo. Você falou, eu acabei de me lembrar, ontem eu estava numa saída de campo com uns alunos da biologia, e aí passamos em frente a uma instituição privada que estava ofertando um curso de radiologia EAD. A gente falando assim, nossa, né? Vai se formar em EAD para radiologia é complicado. Bem, a gente está chegando aí então ao final dessa fala, dessa palestra. Foi muito produtivo, gostaria de agradecer imensamente a professora doutora Perla por estar aqui com a gente, compartilhar seu conhecimento, discutir com a gente todos esses temas, né? A abertura aí num sábado à tarde, né? Não é o que a gente espera de um sábado, mas com certeza foi um excelente sábado à tarde. Agradecer muito, então, realmente a você, viu, professora Perla? Mais uma vez, parabenizar o professor Anderson e os seus alunos pelo projeto de ensino, que, né, indiscutivelmente está fazendo um grande trabalho aí para a gente, no campus. E é isso, né? Agradecer a presença de todos. Passou a lista de chamada aí no chat. Se alguém perdeu, dá uma olhada, que está aí ainda na conversa. E é isso. Obrigado, professora Perla. Quiser concluir aí, então. Eu que agradeço, professor Gustavo, e agradeço em especial, Anderson, pelo convite, meu amigo querido, a Isadora mais uma vez, pelo acompanhamento, aos presentes. Peço desculpas se exagerei em algo, mas essa é a nossa perspectiva e penso que a gente precisa aprender a tomar partido, porque nós estamos sendo engolidos a cada dia e a luta não para, porque a extrema-direita tem sido mais revolucionária do que nós que temos uma perspectiva da revolução, de transformação. Gente, eles não estão conformados com os sistemas com o sistema, e eles mudam o sistema a toda hora, e nós, tudo bem que eles têm o poder, têm as armas, têm o poder coercitivo, têm, enfim, o dinheiro, o capital, mas nós temos armas também, nós temos que tomar partido a priori, temos que fazer a revolução no mundo das ideias também, para depois estarmos preparados, assim, com as massas conscientes, tomarmos um novo rumo, né, dessa história, porque a gente está cansado de sofrer, né? A gente está cansado de lutar, de nadar contra a maré, enfim, dar murro e ponta de faca, mas a gente não desiste, não desiste. A gente colocou aí um trabalhador novamente no governo, mas também não esqueçamos que agora ele é governo e que a gente precisa cobrar, né? A gente precisa cobrar, precisa lutar, precisa agora estar ao lado, mas também estar lutando pelos nossos direitos, como a gente já falou, como a gente já mencionou.
E assim, não só lutar pelos direitos, é preciso uma prática revolucionária, né, gente? Vamos mudar a nossa prática, vamos mudar a nossa realidade a partir dessa compreensão do nosso papel como civil, né? Mas também nosso papel enquanto professores e futuros professores que aqui estejam. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada e boa sorte. E vamos nos unir nessa luta. Vamos sim, professora. Obrigado a todos. É isso, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais, né? Não sei quando são os próximos, mas em breve temos mais. Semana que vem. É isso aí, então. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.